Pessoal, hoje aqui em São Paulo está bastante frio e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para as pessoas que mais sofrem nessa época, que são os pacientes que têm fibromialgia. Vocês devem saber, fibromialgia, um quadro de dores generalizadas, né? Dores músculo-esqueléticas e, de fato, um quadro que traz um sofrimento imenso, que vai além da dor, inclusive, né? É um quadro muito parecido com uma depressão, por sinal. É um quadro que a gente vê, inclusive, mudança de humor, né? Até humor depressivo, aquela questão da tristeza, do desânimo, da falta de energia. É super comum a gente ver isso na fibromialgia, associado também à alteração de sono, exatamente como na depressão, né? Alteração de memória, de concentração também. Então veja que a fibromialgia tem uma semelhança enorme com a depressão, enorme. E, inclusive, no nosso sistema nervoso, né? Os processos que se manifestam estão muito relacionados. E vocês vão descobrir também, ao término desse vídeo, que muitos tratamentos que são muito consagrados em depressão acabam sendo exatamente aqueles que ajudam muito também na fibromialgia. E eu vou mostrar para vocês, vou destacar aqui quais os principais tratamentos, inclusive antidepressivos, vou falar os nomes para vocês, aqueles que são os principais hoje em dia, aqueles com melhor nível de evidência científica, né? E além, é claro, de outras abordagens possíveis e necessárias também, para que você consiga manejar, cobrir todos os sintomas que estão relacionados à fibromialgia. É um quadro bastante comum e que pode ser muito incapacitante, trazer muito prejuízo em relação à qualidade de vida e produtividade das pessoas. Bom, mas como é que diagnostica a fibromialgia, né? Basta ter muita dor e ter alguns desses sintomas que a gente já pode afirmar que aquilo de fato é uma fibromialgia? Não, a gente está falando de um quadro de dor crônica, né? É uma dor de longa duração, mais de 3 meses pelo menos. Então você tem uma dor aí de uma semana, 10 dias, a gente não está falando de fibromialgia. E também elas têm que ser bastante espalhadas, generalizadas realmente. Antigamente usava-se o diagnóstico, né, com os pontos gatilhos. Eram vários pontinhos em várias partes do nosso corpo, né, da musculatura. Tinha ali uma imagem anatômica do corpo, né, que se usava bastante famosa, com várias regiões em que o médico deveria examinar uma por uma, mas isso caiu por terra. É um conceito que não se usa mais porque ele não dava sensibilidade no diagnóstico, né? Os pacientes demoravam muito para atingir o diagnóstico com aquele conceito, ele era muito restritivo. E aí hoje, basicamente, um conceito muito mais simples que eu vou ensinar para vocês. O paciente tem que ter dor em 4 de 5 regiões do corpo. E como que ficou dividido? A região superior direita, né? A região superior esquerda, a região inferior direita, inferior esquerda e a região axial, né? Superior direita seria braço, ombro e a região da mandíbula. A esquerda a mesma coisa, do outro lado. A região axial é pescoço, peito, abdômen e as costas, né? E a região inferior é perna, glúteo e quadril de cada lado, né? Então se você tiver, por exemplo, dor na perna direita, dor no glúteo esquerdo, dor no peito e dor no braço, são 4, né? Quer dizer, não tem que ter dor em todas essas partes que eu falei, é uma delas. Ou seja, aqui, por exemplo, na superior direita, não precisa ter dor no queixo, no ombro e no braço. Basta ter em um deles. No braço, você já tem dor naquela região, né? No outro lado, você pode ter, por exemplo, somente no ombro. Já está lá aquele critério de diagnóstico. No tronco, mesma coisa, não precisa ter no pescoço e no peito e no abdômen. Basta um lugar, não, tenho no pescoço, tenho nas costas. Mas um dos lados, seja inferior direito e inferior esquerdo, né? Você tem 5. Se você tiver em 4 dessas 5 grandes regiões do corpo, né? O corpo está dividido aí de maneira bem abrangente, né? A gente consegue fazer esse diagnóstico. Então a ideia é mostrar que são dores que incomodam, são dores crônicas, são dores músculo-esqueléticas e que perduram aí por todo esse período, né?
Então a ideia é exatamente mostrar, né, dores que são bastante generalizadas, dores crônicas, dores músculo-esqueléticas. Mas, uma vez que o paciente tem o diagnóstico, o grande desafio é tratar. É uma doença que pode durar muitos anos, né? A pessoa conviver a vida inteira com aquele quadro clínico. Muita gente com muita dificuldade, inclusive, de evoluir, por exemplo, em exercício físico, em atividade física, para melhorar um pouco a condição corporal. Isso vira um ciclo vicioso. Às vezes o paciente vai ficando debilitado por ficar cada vez mais acuado, né, diante da dor, vai se isolando mais, o corpo vai ficando mais fragilizado. Então, é super importante a gente ter as ferramentas, os mecanismos para tratar a dor, né? Acima de tudo, o paciente conseguir tomar a rédea ali da situação e conseguir enfrentar, né? Claro que depois vai ser importante exercício, vai ser importante trabalhar, né, todas as capacidades corporais, em termos de equilíbrio, em termos de alongamento, fortalecimento, tudo isso, né? Procurar profissionais habilitados para isso. Mas como é que a pessoa vai ter coragem de enfrentar uma dor no exercício se ela não consegue muitas vezes sequer pentear o cabelo, né, sem ter muito desconforto? Um dia de frio assim como esse, então, às vezes a pessoa não consegue mal sair de casa, né? É muito complicado. Então a gente também precisa dar uma ferramenta para a pessoa poder evoluir positivamente, né? E não só tratar a dor, mas também tratar aqueles outros sintomas que muitas vezes já até fecham um critério para depressão mesmo, né? A gente, falando ali de alteração de humor, de sono, é muito comum a gente ver a comorbidade já com a depressão. Além da depressão, ansiedade, né? Vocês devem imaginar que é bastante comum o paciente que está passando por essa situação toda sofrer por ansiedade é uma consequência bastante esperada. Além disso, quadros relacionados à ansiedade, como síndrome de intestino irritável, muito comum também, enxaqueca, né? Então, às vezes, além daquele padrão de dor músculo-esquelética bastante espalhado pelo corpo, a enxaqueca, né, também chamada de migrânia, aquela cefaleia muito intensa que pulsa na cabeça de um lado só, em geral, que cursa muitas vezes com fotofobia, desconforto com a luz, com o som, dor muito intensa, né, com muitas vezes náusea, até mesmo vômitos, quadro realmente muito intenso de dor de cabeça. Não é uma dor de cabeça qualquer, né, não é uma cefaleia tensional, é uma dor de cabeça mais importante que frequentemente a gente vê também relacionado aí com a fibromialgia. Então, é um quadro que realmente merece um bom tratamento, né? E, como vocês podem imaginar, essa relação da fibromialgia com a depressão, sendo um quadro, um detalhe importante que eu não falei para vocês, que não cursa com lesão muscular, né? A dor é uma dor músculo-esquelética, mas não existe nenhum tipo de lesão nos ossos, nos ligamentos, nos músculos. Eles estão histologicamente preservados, né? Os tecidos estão preservados, mas o sistema nervoso, ele interpreta aquela informação dolorosa de maneira distorcida, amplificando aquela sensação que seria percebida como a normalidade. Nosso corpo tem terminações nervosas espalhadas, né, por todas as partes, só que elas não ficam o tempo inteiro mandando informações de dor, porque elas estão ajustadas para só mandar informação de dor quando existir uma dor, de fato, né? Então, tem aqui na minha mão os receptores de dor, de calor, e eles só vão passar informação para o meu cérebro se houver algo muito impactante aqui, né? Mas a ideia é que na fibromialgia o cérebro, ele não está conseguindo dosar, ele acaba amplificando a percepção dessas vias e, de fato, a pessoa começa a sentir aquela dor com grande intensidade, né? Então, daí a gente imagina o papel central, né, de utilizar medicamentos psicotrópicos que tenham capacidade de atuar no sistema nervoso e, de fato, permitir que o paciente tenha
novamente o controle da dor. E evidentemente que a gente pensa em antidepressivos e são remédios com uma evidência científica bastante contundente, né, bastante robusta mesmo, que mostram grandes resultados. E a gente pode destacar um remédio que eu já falei bastante aqui no canal, que é a duloxetina. Depois, se você quiser dar uma procurada, vai lá na página do canal e procura. Duloxetina é um antidepressivo clássico e que é extremamente bem sucedido no tratamento de fibromialgia. Não é todo mundo que vai responder com ele, mas sem dúvida é uma ótima opção. É um antidepressivo dual, né? Ele tem ação sobre a serotonina e noradrenalina. É um antidepressivo com uma potência muito boa também nos sintomas depressivos. É um antidepressivo que em geral não causa sedação, em geral pode ser tomado de manhã. Claro, tem uma série de questões a serem seguidas, né, avaliadas, mas em geral um remédio que tem uma característica muito interessante de deixar o paciente muito mais resistente à dor. E não só quem tem fibromialgia, às vezes um outro perfil de dor também pode se beneficiar com esse perfil de antidepressivo, que é muito legal, né? Às vezes o paciente não pode tomar esse, por algum motivo, aí a gente procura outros que têm características parecidas com a duloxetina, que acabam também indo muito bem, né? Um outro antidepressivo que é de uma outra família, que realmente merece destaque, é a amitriptilina. A amitriptilina é um antidepressivo antigo, é um tricíclico, né? E muito eficaz também em fibromialgia, tende a ter resultados muito positivos. É um antidepressivo mais sedativo, é melhor em questão de insônia. É muito realmente robusto em termos de ação analgésica, extremamente eficaz em casos também de enxaqueca, né? Aquele paciente que tem as duas coisas, é um bom remédio, mas ele é mais difícil de ser manejado no consultório, requer mais experiência em termos de manejar os efeitos colaterais, frequentemente questões gastrointestinais, mas é um tratamento que, quando é bem ajustadinho e numa dose proporcional e considerando a resposta do organismo do paciente, é um tratamento que muitas vezes dá para fazer super bem, tranquilamente, mas que requer um pouco mais de experiência de manejo por parte do profissional, né? Não é todo mundo que vai tomar a mesma dose, uma dose máxima para todo mundo, não é assim que a gente vai raciocinar, né? Realmente é importante fazer a leitura, né, de como o organismo do indivíduo vai responder e adequar o tratamento à necessidade daquele paciente. Outros remédios que também se destacam, a gabapentina e a pregabalina, dois remédios que não são antidepressivos, são de uma outra família, né? Mas são remédios também com um perfil muito interessante para tratar os quadros de fibromialgia. Tem bastante resposta, realmente cientificamente comprovada essa resposta. São remédios que, especialmente a pregabalina, pode ter um papel importante em transtornos de ansiedade, mas também beneficiar sintomas como insônia. Então, dependendo do caso, é possível fazer o uso e às vezes até combinar, né? Dependendo da necessidade. Claro, se a gente não precisar usar mais de um remédio, é melhor, né? Mas tem casos que requerem, né? Então, de fato, são remédios que você tem que incorporar no arsenal, né, do psiquiatra. São um leque de terapias comprovadas que você pode utilizar. Claro que é remédio, né? Então não é gostoso de tomar, não é legal. Quem vai fazer o tratamento é porque precisa e tem que fazer bem feito, né? Não é uma coisa para fazer de qualquer jeito, né? Então, sempre que você faz um tratamento, você está fazendo uma intervenção médica, né? A intervenção médica não é uma brincadeira, né? Não é uma situação que você faça assim por gosto, né? Então, claro que a gente sabe que requer grande responsabilidade de ambas as partes, tanto do médico quanto do paciente, para que as coisas evoluam bem, né? E uma comunicação muito boa para que o tratamento realmente traga o efeito desejado. E, além disso, né, a gente pode destacar também que no caso da fibromialgia, muitas vezes um tratamento só não resolve tudo, né? Muitas vezes é necessário uma intervenção mais ampla.
a gente inclui também a necessidade de psicoterapia. Psicoterapia é importante para quem tem fibromialgia. Existem alguns comportamentos que fazem a pessoa ressaltar a dor, alguns hábitos que a pessoa vai desenvolvendo que levam a dor a ser cronificada, né? Uma postura mais negativa, uma postura de esquiva diante da dor. Todo esse processo acaba sendo bastante negativo, né? Dentre as possibilidades de terapia, TCC, né? TCC com Mindfulness também, né? Mindfulness foi desenvolvido esse termo, né? Jon Kabat-Zinn, ele fez esse termo para estudar exatamente pacientes que tinham dores crônicas, né? Então você percebe que já foi feito para isso. Hoje fala-se para muita coisa, né? E de fato melhora muito a qualidade de vida dos pacientes que têm dor crônica, né? Agora, um outro tratamento muito interessante que saiu uma meta-análise no ano passado, né? Uma meta-análise é um grande estudo estatístico, e mais um tratamento que é consagrado em depressão, que é estimulação magnética transcraniana. Não é exatamente igual, é o mesmo equipamento usado, né, com algumas adaptações, e que mostra bastante resultado, tanto em qualidade de vida, como já se esperava, né, mas principalmente também em dor. Vem se mostrando robusto o resultado para dor, também em fibromialgia. Como todos os tratamentos, não existe um que seja a bala de prata, né, que resolva, que seja o tiro de canhão que acaba com tudo. Não existe isso, né? Existe tratamento que é eficaz, que tem uma alta probabilidade de sucesso. E todos esses que eu mencionei aqui são tratamentos importantes, tá? A estimulação magnética é extremamente vantajosa também do ponto de vista de efeito colateral, porque ela não traz efeitos adversos consideráveis, como é o caso dos antidepressivos orais, né, que podem dar mais efeitos colaterais. Estimulação, a quantidade de efeitos é diminuta, realmente é mínima, e de fato por ser um tratamento baseado num campo eletromagnético que estimula áreas do córtex cerebral, né? Então, de fato, a gente está falando aqui de um tratamento muito seguro, e tem as contraindicações que precisam ser avaliadas pelo médico, mas fora isso dá para fazer o tratamento com bastante segurança e podendo trazer grandes resultados também, né? Não é exatamente igual àquilo que a gente faria para depressão, vale a pena a gente também se atentar a essa característica, né? Outra coisa super importante é fisioterapia. Não é todo mundo que vai conseguir fazer exercício físico, mas até chegar esse dia, né, até estar fortalecida a pessoa, a estar pronta a fazer, quem sabe daqui a algum tempo, atividade física, a pessoa já pode fazer fisioterapia. E fisioterapia também ajuda a controlar a dor, né? Então é super importante usar as intervenções do fisioterapeuta, tanto no consultório do fisioterapeuta, como até algumas atividades que ele passa para fazer em casa, né? Por exemplo, utilizando alguns aparelhos específicos, utilizando calor, enfim, algumas abordagens que são muito válidas para melhorar a fibromialgia. Então não pode esquecer da fisioterapia, que de fato é bastante importante também. Importante também a gente pensar naquilo que a gente não deve fazer, né? É muito comum a gente ver as pessoas irem buscar cada vez analgésicos mais fortes, naquele desespero para conter a dor, né? Um exemplo são os opioides, como o Tramal, né, codeína, vou citar vários nomes, né, opiáceos, né, muito famosos aí, morfina, né, outros remédios que são usados muito em pós-operatório, dores oncológicas, são os opiáceos, né? A verdade é que eles não são benéficos na fibromialgia, e a tendência da pessoa que vai utilizando essa medicação é ter apenas um alívio momentâneo e depois ter uma dor ainda mais intensa. A pessoa vai fazendo esse uso continuamente e vai ficando dependente do remédio, dependência química e psíquica, e não consegue parar e pode ter abstinência muito severa. Inclusive, um dos sintomas da abstinência é a dor. Então não vale a pena caminhar para os opioides, tá?
Então precisa evitar de fato aquela história de usar o tramadol, aquela história de usar codeína. Todos os opiáceos não estão recomendados nesse quadro que é crônico. É um quadro crônico, então a gente já tem que pensar no médio e longo prazo. Mesma coisa, usar continuamente anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatório não é um remédio para a gente usar sempre, é um remédio para você usar alguns dias, 5 dias, por exemplo. Não é para usar 2, 3 meses, né? Ou 15, 20 dias. Faz muito mal para o organismo. Pessoas que ficam usando anti-inflamatório cronicamente podem ter insuficiência cardíaca, podem provocar lesão renal, úlcera estomacal, sangramento intestinal, né? Super sério, não pode brincar. Anti-inflamatório vende sem receita em qualquer farmácia, né? Diclofenaco, nimesulida, você compra sem receita, mas você ficar tomando aquilo sempre, você vai ter problema. Então tem que tomar muito cuidado com os anti-inflamatórios não hormonais, né? Que são os mais utilizados para essas dores musculares. Então, pessoal, vocês viram que fibromialgia é um quadro importante, é um quadro que tem um diagnóstico específico realmente, um padrão doloroso característico que tem que ser reconhecido clinicamente, que tem diversas possibilidades de tratamento, desde algumas mais simples até outras mais complexas. Não basta se atentar apenas à intervenção médica, né? Médico, fisioterapêutica, intervenção também do ponto de vista psicológico, né? É um conjunto que permite a pessoa evoluir, porque o processo é multifatorial. Quando a gente fala que a fibromialgia está fortemente relacionada a mecanismos do nosso cérebro, podemos esquecer, né, que o nosso comportamento também modifica o nosso cérebro, que a nossa saúde física também modifica o nosso sistema nervoso. Então, um conjunto aqui, a gente nunca vai dissociar o mental e o físico, né? Aquilo que acontece no nosso sistema nervoso, do nosso organismo como um todo e da nossa vida, né? Como que a gente se comporta, os nossos hábitos, aquilo que a gente come, enfim. Precisa pensar sempre de maneira abrangente. Esse aqui é um quadro clássico em que o tratamento ele é de fato um tratamento fortemente relacionado à saúde mental. Então, por isso que a gente que é psiquiatra trata muitos pacientes com fibromialgia. Classicamente é um diagnóstico que veio da reumatologia, mas os exames, né, são todos normais, então não adianta ficar fazendo um monte de exame. Uma vez você tem um diagnóstico, você vai tratar, e não adianta também, outro erro, né, que a gente vê, ficar repetindo o exame, que não leva a lugar nenhum. Às vezes as pessoas podem desenvolver também um pouco de hipocondria associada à fibromialgia. Não é raro a gente ver essa questão também, né? Mas por hoje era isso e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!